Josué capítulo 14, uma palavra muito objetiva dentro desse tema da comunhão. Eu convido a você a partir do versículo 6. A partir do versículo 6, diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Quantos podem louvar Deus por essa palavra? O tema desta noite será comunhão, a prova de. A pergunta que eu quero fazer ao seu coração ao longo da nossa reflexão é: a sua comunhão é a prova de quê? A sua comunhão é a prova de quê? Sadraque, Mesaque e Abednego, a comunhão que eles tinham tanto com Deus como para uns com os outros, foi a prova de fogo. A comunhão que Jó tinha para com Deus, a comunhão que Jó tinha para com a sua esposa, era uma comunhão à prova de perdas. Perdeu tudo, mas não perdeu a comunhão. Esta noite Deus chama a atenção do seu coração. Você deve checar o seu coração essa noite. Você deve checar o seu interior e fazer uma avaliação e fazer um autoexame e perguntar: a comunhão que há em mim, ela está à prova de quê? Qual é o peso da minha comunhão? A minha comunhão está blindada a quê?
Você é sabedor para comigo e comigo de que muitas pessoas, tanto as virtudes que há nele, tanto os seus sonhos como as suas visões a respeito da vida, vive uma oscilação, vive uma fragilidade tamanha. Esse texto, ele saltou diante dos meus olhos com a história de Caleb, porque Caleb é um exemplo, Caleb é um modelo de alguém cuja sua comunhão para com Deus, a sua comunhão para com a sua família, a sua comunhão para com aqueles que eram irmãos seus, a Bíblia vai nos dizer que a vida de Caleb, a comunhão de Caleb era uma comunhão à prova, primeiro, do tempo. Diga comigo, a comunhão de Caleb era a prova de tempo. Ei, quem aqui tem menos de 45 anos? A maioria. O que será, suponhamos, de que nós possamos então viver nos próximos 45 anos. Suponhamos que nós tenhamos o presente de Deus de viver igual o nosso irmão pastor Otílio, pastor centenário, 100 anos. Amém, irmãos? Eu só tenho 69 para chegar lá, em nome de Jesus. Vamos chegar. Então assim, daqui a 45 anos, a pergunta é, como que você chegaria lá? Como estaria a temperatura da sua comunhão? Como estaria a temperatura da sua fé? Caleb é alguém que durante 45 anos, a comunhão que ele tinha com Deus ficou intacta. E vocês são sabedores que uma das marcas essenciais do tempo é mudança. O tempo tem uma característica peculiar de mudar coisas. Meu Deus, olha para 45 anos atrás, como é que era o Brasil em 1973? Como era o Brasil? Como que as pessoas viviam socialmente? Qual era o estilo de roupa que as pessoas... Quem aqui já tirou foto lá na década de 90 e quando você vai olhar o álbum, você fala, meu Deus, eu estava usando aquilo ali? Quantas coisas mudaram? Esse dia a gente estava conversando entre amigos e a gente fala, meu Deus, eu lembro que quando eu fui para a escola, a professora usava o mimeógrafo para rolar a prova. Quem viveu essa época aqui? Meu Deus do céu, a época do fofão, comer fofão. Aquela época que quando estava acabando o gás, a nossa mãe, o nosso pai pegava o botijão e dobrava ele, parecia que ia resolver alguma coisa. Quantas coisas mudaram na sociedade, quantas coisas mudaram na nossa cultura nos últimos 45 anos. 45 anos, gente, é tempo demais. 45 anos existem empresas que são fundadas e que são afundadas. Durante 45 anos, muitas histórias são escritas e muitas histórias são apagadas. Durante 45 anos, muita coisa acontece de mudança. Mas 45 anos não foi suficiente para deformar a comunhão que Caleb tinha. A pergunta que você precisa esta noite ministrar no seu coração, nos anos que se passaram, como ficou a minha comunhão? O que mudou dentro de mim? Você conhece alguém que à medida em que os anos estão se passando, essas pessoas estão se apequenando na fé, essas pessoas estão se apequenando na sua verticalidade para com Deus, essas pessoas estão se apequenando nos seus relacionamentos. Você conhece pessoas que os anos se passaram e hoje ele olha à sua volta e não tem amigos. Ele olha à sua volta e não tem pessoas que ele pode abrir o coração. Porque ao longo dos anos, a comunhão para com os outros foram minimizadas. Ao longo dos anos, o tempo fez com que a comunhão entre as pessoas não melhorasse. Eu pergunto, o que o tempo está fazendo com você? O que o tempo está fazendo na sua intimidade como marido e mulher?
O que o tempo está fazendo na sua relação de pais e filhos? O que o tempo está fazendo com você em relação ao reino de Deus? O que o tempo está causando na sua comunhão? Como estão as suas raízes? Elas estão vigorosas? Elas estão vibrantes? Elas estão saudáveis? Como estão as folhas da árvore da sua espiritualidade? O tempo está secando ela? O que está acontecendo com a sua comunhão ao longo do tempo? O que você precisa entender comigo é que se em algum momento dessa reflexão você chega a uma conclusão dizendo: pastor Aguiar, o tempo não está me fazendo bem, porque o tempo passou e eu já não sou mais o mesmo positivamente. O tempo passou e eu vi que virtudes foram apagando da minha vida. O tempo foi passando e a minha comunhão está em crise. Você precisa esta noite confessar de que você está na contramão de Deus. Se o tempo está danificando a sua comunhão em todas as direções, sejam ela para com Deus, seja ela para com as pessoas, sejam ela para você mesmo, no seu interior, a sua interioridade, você precisa entender que você está na contramão de Deus. Porque o projeto de Deus para mim, para você, é de que você seja semelhante, que você seja igual, que você seja como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até chegar dia perfeito. O projeto de Deus é que o tempo não te apaga, é que o tempo não te deforma, é que o tempo não te deixa chato. O islamista, o mundo muçulmano tem o xiita, e no cristianismo tem um chato. Tem gente que depois do tempo vai passando, vai ficando chato. Chato de se conviver. Chato de conversar. Chato de andar junto. Muitas coisas a gente deixa de brilhar. E Deus vem nos ensinar esta noite através de Caleb dizendo: ei, é possível o tempo não comprometer, o tempo não deformar a sua comunhão em todos os seus aspectos. Esta noite, se você chega aqui e diz: pastor, eu confesso que o tempo não tem feito bem, eu tenho me acomodado, eu tenho cedido muitas convicções, eu não estou mais no mesmo nível para com Deus. Eu quero te dizer de que esta noite você está no lugar certo. É noite de renovação para a tua comunhão, é noite de Deus reacender, é noite de Deus te inflamar uma vez mais, é noite de Deus levantar você, porque a tua comunhão precisa melhorar. Alguém me entende? Louve o nome do Senhor. O tempo não pode deformar a nossa comunhão. Agora eu vejo que a comunhão de Caleb não era apenas a prova do tempo, mas a comunhão de Caleb era uma comunhão, uma prova de deserto. Esses 45 anos, ele não estava em um lugar confortável. Durante 45 anos, Caleb não se encontra em um lugar exótico, em que todo mundo queria passar o resto da vida, aposentar e viver ali. Não, esses 45 anos foi permeado no deserto. Eu quero que você entenda que durante 45 anos, a comunhão de Caleb estava à prova do que estava acontecendo à sua volta. Há 45 anos, ele viu muitas coisas acontecer no deserto. A sequidão do deserto não foi capaz de abalar a comunhão de Caleb. As águas amargas de Mara não foi capaz de abalar a comunhão de Caleb.
Ele viu o Moisés falhar. Ele viu Moisés descer da presença de Deus e quebrar as tábuas da lei. Mas isso não abalou a sua comunhão com Deus e com os seus. Ele viu esse povo morrer ao longo de 45 anos. Você sabe o que é você ficar exposto a uma mortandade, a uma raça de gente difícil. Difícil. O povo de Israel foi uma igreja que desviou o pastor. Moisés era o homem mais manso da terra, mas esse povo aperreou tanto, que teve um dia que Moisés, como dizia papai, perdeu a estribeira. E pecou. E perdeu o direito de entrar na terra. Caleb viu tudo isso, mas não abalou a sua comunhão. Caleb viu Acã, um príncipe de Israel. Ele viu Acã no final da trajetória. Ele viu Acã se apaixonando por Jericó. Ele viu Acã negociando os valores de Deus com Jericó, pegando aquilo que era impuro, pegando aquilo que era proibido. Ele viu Acã se apaixonando por Jericó, enquanto havia uma prostituta chamada Raabe, que tinha desprezado Jericó, estava apaixonado pelo Deus de Israel. Ele viu esse paradoxo. Alguém no final da peregrinação, ele viu Acã se perdendo. E no final dessa caminhada, ele viu uma mulher sendo salva pelo amor do Deus de Israel. Ele viu, mas não se abalou. Ele viu esse povo murmurando. Ele viu esse povo vivendo uma natureza de vida. Meu Deus, o povo difícil. Olha, o povo acabou de ver o mar se abrir. Quem gostaria de ter tido esse privilégio assim? Bom, eu queria estar lá. Quem gostaria? Meu Deus, pensa uma coisa assim, magistral. O mar se abriu, passou em terra seca. Aí você acha que o povo ficou crente durante quantos dias? Bom, se eu estivesse ali, eu ia ficar num avivamento. Você diria, não, pastor, a gente ia ficar num avivamento ali nos próximos anos. Pense no povo que ia orar mais. Meu Deus, olha o milagre que Deus fez. Pois bem, 3 dias durou a crença do povo. 3 dias depois o povo já estava murmurando. Eles murmuram contra a liderança de Moisés. Então Deus faz abrir a terra, engoliu Datã e Abirão, e juntamente todos os aliados, desce fogo do céu, o povo vê. E você sabe quanto tempo demorou o temor do povo em relação à liderança de Moisés? 24 horas. Esse povo oscila, esse povo é inconstante. Caleb viu esse povo enjoar do maná, esse maná que caía todo dia. Esse povo enjoou e começa então a murmurar contra Deus. E então Deus mandou carne. E o texto fala que eles empanturraram tanto de carne. Eu sei que é nojento, mas está na Bíblia, então eu vou falar. Eles foram socando, glutonaria. O texto fala de Salmos que carnes começou a sair pelos narizes. Caleb viu tudo isso, mas não abalou a sua comunhão. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 10, de que foi 5 pecados que abraçou o povo, impedindo com que eles herdassem a terra prometida. Ele vai falar da cobiça. Caleb viu esse povo cobiçando. Paulo vai dizer que o pecado da prostituição. Caleb viu esse povo se prostituindo. Caleb viu, e Paulo vai falar do pecado da murmuração. Murmuração é falar contra nos murmúrios.
Caleb viu isso durante 45 anos. Caleb viu a idolatria desse povo, o quarto pecado, o quinto pecado. Eles tentaram contra Deus. Sabe o que é tentar contra Deus? Tentar contra Deus é você tratar Deus como seu servo. É você falar e dizer: Deus, você é obrigado a fazer isso. Eu duvido que você consegue fazer isso. Caleb viu tudo isso, mas a sua comunhão estava inabalável. Essa comunhão que Deus chama você na família Adeblu, essa comunhão firme, essa comunhão de raízes profundas. Ei, o reino de Deus está carente de espiritualidades profundas, de comunhão que não é violada por qualquer coisa, de uma comunhão que não cede, independente do que está acontecendo à sua volta, uma comunhão que não desvia depois de um culto maravilhoso no estacionamento, uma comunhão que não é abalada porque algo que ele viu e não gostou aqui dentro, e por causa disso ele permite que a murmuração assume o controle da sua vida. Não, essa comunhão não é abalada por murmurações à minha volta. A comunhão de Caleb é uma comunhão que está blindada, é a prova de bala. Aconteça o que acontecer, eu vou ver as pessoas murmurar, eu vou ver as pessoas pecarem, eu vou ver muita coisa. E detalhe, são coisas que não deveriam acontecer no povo de Deus. A gente que pensa que o pastor é responsável para controlar tudo na igreja. Oxalá se nós tivéssemos esse poder. Você acha que se nós tivéssemos o poder de evitar que a igreja peque, a gente não faria? Mas tem gente que pensa que a gente é responsável em impedir que os outros pequem. Aí quando alguém peque, a culpa é lá na frente. Quem diz? Essas coisas que acontecem que não diz respeito a nós. Eu pergunto, o que acontece de desagradável, de desconfortável? O que está fazendo com a sua comunhão? O que você vê que não foi do seu gosto? O que você viu? E o que está acontecendo com a sua comunhão? Vou parar de congregar porque aconteceu isso há 500 anos atrás. E depois que aconteceu aquilo lá, não, eu decidi de ir na igreja uma vez por mês. O que está acontecendo na sua vida que você perdeu a sua comunhão de se envolver com os ministérios? O que aconteceu na sua vida aqui que você já não é mais alguém que se envolve com as pessoas aqui dentro? Você não gera amigos aqui. Você não sente saudade. Existe uma certa religiosidade lá no seu coração que você vem para um desencargo de consciência, mas você não sente assim vazio de chegar e sair sem ser notado, sem amar alguém, sem abraçar alguém. Quantas pessoas você abraça ao longo de um culto? Qual é o seu movimento em relação às pessoas? Qual é o seu empenho de você afetar alguém aqui dentro? Qual é o seu esforço de você tornar alguém aqui um culto melhor? Qual é o seu empenho de você ajudar os líderes dos nossos ministérios? Às vezes você tem vaga durante a semana, você tem disposição. Você sabe que às quartas-feiras nós temos um encontro das amigas de oração, de manhã, de tarde, de noite. Você poderia vir, mas não vem. Você sabe que tem o encontro de homens de oração, o H ao quadrado. E você tinha de aproveitar o H ao quadrado, porque quando chegar o H ao cubo, você nem imagina. Encontro de oração, você é homem, você é macho. Mas não vem. E não sente vontade de se envolver. Porque a comunhão está abalada no seu coração. A comunhão está abalada. Nós temos vigílias uma vez por mês. Toda virada de mês nós temos vigília. Você está proibido de dizer que essa igreja não ora. Você está proibido de dizer que essa igreja não se preocupa com a sua relação. Todos os meses, todos os dias, todo culto você recebe um empenho de sair do seu lugar. Mas tem gente que parece que está parafusado no lugar.
lugar. Ele não se move porque a comunhão não é a prioridade da sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, se você não entender que a comunhão é o meio, é o lugar que Deus vai manter viva a sua fé, você vai perecer aqui dentro. Se você não entender que Deus usa gente para renovar você, Deus vai usar abraço, Deus vai usar sorriso, a tua cura está na comunhão. O teu renovo não está na sua individualidade. Deus não tem compromisso com a minha individualidade. Aí você diz, por que eu vou ir na igreja e nada acontece? Porque você vem à igreja, mas não comunga, não se relaciona. Deus não tem compromisso em fazer nada na sua individualidade. Tudo que Deus pensa ao teu favor, Deus pensa na comunhão, Deus pensa na família. No reino de Deus não tem eu, não tem tu e não tem você. No reino de Deus só tem nós. O pão é nosso, o Pai é nosso, os pecados é nosso, tudo é nosso aqui. Você precisa entender que os desafios dessa igreja não é do pastor. O desafio dessa igreja é nosso desafio. É nosso desafio. Lá em casa, nós fizemos um pacto que mudou muito a nossa vida para melhor. Nós combinamos lá em casa, eu e a Eline, de que quando nós formos resolver situações, nós nunca mais iríamos usar você. Quando resolvêssemos situações, nós iríamos resolver com nós. É porque nós erramos. É porque nós não prestamos atenção. Não é porque você fez isso, é por causa de você. Não. Tudo é nós. Você não tem ideia o quanto que isso revoluciona o nosso coração. De você ir para a vida, é para nós. É nós. A família De Blue é nós. Esta noite a gente faz um apelo ao seu coração. Eu não preciso ser profeta para dizer que há muitas pessoas aqui que estão vivendo em solidão. Eu não preciso ser profeta para dizer que há pessoas aqui que frequentam dias, meses, talvez anos essa igreja, mas não tem raízes profundas na comunhão. Deus quer mudar isso. Talvez você não entenda o quanto que isso tem drenado a sua vida. Porque quando Deus pensou em igreja, Deus pensou na igreja como corpo. Quando Deus pensou em igreja, Deus pensou em você se mover para a vida um do outro. Você precisa reinterpretar o Salmo 122. O Salmo 122 para o povo de Israel é uma interpretação. Para a igreja é outra interpretação. A interpretação para Israel era o templo, era a geografia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa de Deus era o templo, era o lugar que estava a arca, era o lugar em que estava a presença de Deus no templo. Era geográfico, para a igreja mudou. Você precisa dizer, alegrei-me quando me disseram, eu vou me encontrar com a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é gente agora. A casa do Senhor é pessoas, a casa do Senhor é você. A sua alegria deve estar em encontrar com a gente. Como eu estou alegre, porque quando eu chego lá, eu vou ouvir palavras tão agradáveis, de encorajamento dos meus irmãos, e eu vou poder encorajar também os meus irmãos. Vamos lutar junto, para que não haja ilhas entre nós. Você precisa entender, eu só vou na igreja no dia do meu departamento. Não. A sua comunhão não pode ser deformada ao longo dos anos. Você não pode alimentar esse tipo de mente. Aqui os departamentos são quartos de uma só casa. E quando nós nos encontramos num culto, é todo mundo ao redor da mesa. Quando o ministério está fazendo aniversário, eu não vou. Quem diz? Lá na sua casa, quando a criança faz aniversário, vai quem? O adulto não vai porque o aniversário é de criança, não. Quando um membro da família faz aniversário, toda a família se reúne, porque é família.
A filosofia da nossa comunhão deve ser a filosofia da Trindade. A Trindade são 3 pessoas que se movimentam para lançar luz no outro. Tudo que o Pai faz para lançar luz a Cristo, seu Filho. Tudo que o Filho faz é para lançar luz ao Pai. Tudo que o Espírito Santo faz é para lançar luz ao Filho. Um está lançando luz ao outro. É assim que a gente tem de viver. Tudo que você fizer, você precisa fazer para que o teu irmão prospere, para que o teu irmão sinta Deus, para que o teu irmão viva Deus como nunca. É por isso que nós estamos aqui, mediante o Evangelho, para que nós possamos viver uma comunhão profunda e inabalável. Aconteça o que acontecer na nossa peregrinação, a minha comunhão não será violada. Não deixa que as lutas da sua casa, não deixa que as decepções da vida abale a sua comunhão com esta igreja, abale a comunhão com o Espírito Santo. Não permite que as decepções da vida te afaste dos seus irmãos. Não permita de que as frustrações, os sonhos frustrados, os planos não realizados venham apagar o fervor do teu coração em servir a sua família, em se importar pela essa família de Blur. Alimente uma paixão por essa igreja. Alimente uma paixão por esta igreja. Aí você me pergunta, pastor, como isso é possível? Como isso é possível manter essa comunhão, apesar do tempo, apesar da circunstância do deserto, da peregrinação? Eu penso que Caleb nos ajuda nisso. Porque parece-me que Caleb, ele desenvolve um olhar integral. É verdade que ele está vendo muita gente murmurar. É verdade que ele está vendo muita gente morrer. É verdade que ele está vendo muita gente se perder. Mas também é verdade que ele está vendo uma coluna de fogo todo dia. É verdade que ele está vendo uma nuvem de glória todo dia. É verdade que ele está vendo Deus tirar a água da rocha. É verdade que ele está vendo Deus alimentar esse povo milagrosamente. É verdade que ele está vendo gente nascer também todo dia. O seu olhar não é apenas no aspecto impositivo. O seu olhar é a bondade de Deus que está acontecendo ao longo do deserto. A sua comunhão será protegida se você entender que há muita coisa desconfortável que pode acontecer entre nós. Você pode ouvir o que você não merecia, você pode ter vivido o que você não esperava, mas tem muita coisa acontecendo aqui neste lugar. Tem gente sendo salva, tem gente sendo curada, tem família sendo restaurada, tem batismo com o Espírito Santo acontecendo, tem gente que ora nesta igreja, tem gente que é usada por Deus nesta igreja. O meu olhar não é apenas no aspecto negativo. Eu sei que Deus está no controle desta igreja, eu sei que Deus está no controle dos nossos líderes, eu sei que as portas do inferno não prevalecerá contra esta igreja, e isto é suficiente para a minha comunhão permanecer inabalada, apesar do deserto e apesar do tempo. Você precisa entender que há um movimento de Deus na família Adeblur. Você precisa entender que essa igreja não está no mesmo lugar do que janeiro deste ano. Você precisa entender de que há muitas mudanças que Deus está realizando nesta igreja. Vai na escola dominical, por exemplo, e você vai ver que a Adeblur é uma das raríssimas igrejas no Brasil que tem uma escola dominical para surdos, visão de inclusão.
das raras igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Até pouco tempo atrás não havia. Deus está movendo esta igreja. Deus está movendo esta igreja. Quantas pessoas novas que estão chegando aqui, porque foram tocadas pelo poder de Deus, foram tocadas por uma palavra que saiu desse altar, foi tocada porque um líder o abraçou apaixonadamente e o amou. Sim, há muita coisa divina que está acontecendo neste lugar, e você precisa celebrar o Deus que caminha nesta igreja e o Deus que está trabalhando neste lugar. Se você me entende, aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus está no controle desta igreja. Esta obra pertence ao Senhor. Os teus olhos precisam brilhar por aquilo que Deus está fazendo aqui. O que vai fazer com que a comunhão de Caleb fique intacta ao longo de 45 anos é que ele não perde de vista. Ele não perde de vista a promessa. Deixa eu te perguntar, o que está te inspirando? Qual é a fonte da sua influência? Quem que você está ouvindo, pelo amor de Deus? A quem que você está dedicando o seu coração, pelo amor de Deus? Dependendo da fonte, você está sendo envenenado. Dependendo da fonte que você está dedicando o seu coração, você está atrofiado. É por isso que você, há muito tempo, você não é renovado nos dons. Você sabia que o falar em línguas é uma linguagem de oração que o Espírito Santo quer movimentar em nós todos os dias? Você sabia que o falar em línguas é uma oração que você adora a Deus em uma dimensão inimaginável? Você sabia que o falar em línguas é um exercício de edificação do teu coração? Você sabia que o falar em línguas muitas vezes são cânticos, são louvores, e que não são traduzidos em palavras, mas o falar em língua te conecta a uma adoração em um nível sobrenatural. Você sabia que o falar em línguas não é um exercício exclusivo para as nossas reuniões, para quando você ora em um lugar específico? O falar em línguas é um exercício diário o tempo todo. O Espírito Santo te convida a viver essa experiência todos os dias. E se você está atrofiado nisso, quem você está ouvindo, pelo amor de Deus? Se o teu coração não está em chama, se o teu coração não está em paixão, se a tua comunhão não está vibrante, quem que você está ouvindo? O que vai assegurar Caleb diante de tudo que ele viu? É que 45 anos atrás ele ouviu uma palavra. Assim disse o Senhor para ti, Caleb: essa terra que você pisou quando você espiou, ela é tua. Está garantido, Caleb, Deus te dará essa terra que você pisou por herança. Eu imagino que quando chegou situações que ele foi tentado a murmurar, ele lembrava da promessa e diz: eu não vou perder a minha promessa por causa de murmuração. Quando ele foi tentado para pecar ao longo do deserto, ele lembrava da promessa: eu vou viver o cumprimento dessa promessa. E essa promessa foi o norte, e essa promessa foi uma direção, e essa promessa foi uma âncora para o coração. O deserto estava seco demais, o deserto estava difícil demais, mas a promessa estava lá, dizendo: Caleb, vai valer a pena, vai valer a pena, Caleb.
que está diante dos teus olhos? O que está te levantando todo dia para a vida? Por que você esqueceu de promessas? Por que você esqueceu o que Deus disse que faria através da sua vida? Por que você não traz isso às memórias do seu coração? Dizendo: homem, te levanta. Deus te falou que te usaria nesta terra. Levanta o seu coração, te posicione diante do teu Deus, porque a promessa vai se cumprir. Você não pode esquecer da promessa. Tivemos uma experiência há pouco tempo atrás. Estávamos em oração com o pastor quando ele estava pregando aqui. Vocês conhecem o pastor Marcos Romão? Fomos orar no CTM. E quando nós estávamos orando, Deus tomou ele em uma palavra profética e disse assim para mim: Deus me falou aqui agora que livrou a sua esposa de um AVC. Eu recebi aquela palavra. Voltamos para casa. Esqueci de comentar com a Eline. Passou-se 2, 3 dias talvez. De manhã a Eline saiu do quarto. E quando ela chegou na transição ali do quarto para a sala, ela disse: meu bem, me socorre, porque eu estou tendo uma sensação que eu estou tendo um AVC. Uma parte dela paralisou. E quando eu fui ao encontro dela, o Espírito gritou no meu coração a promessa. E quando eu trouxe ela até o sofá, eu disse: Deus, eu me amarro na tua promessa. O Senhor disse que o livramento já foi dado. Eu clamo por essa promessa agora. Eu materializo essa promessa agora. Eu clamo por essa promessa agora. Imediatamente o quadro dela foi revestido para a glória de Deus. O que você está fazendo com as promessas? A palavra que Deus empenhou em teu coração, da tua chamada, da tua vocação. Tenho absoluta certeza que Deus não te chamou para consumir culto. Eu tenho absoluta certeza que Deus não te chamou para você assistir culto e para sua vida e viver o seu mundo. Deus tem te chamado. Tem uma palavra empenhada ao teu favor. Faça disso a tua direção. Faça disso o teu alvo. Não permita que a tua comunhão seja apagada por causa do que os teus olhos já viram, por causa do que os seus ouvidos já ouviram, por causa das suas mãos já palparam. A tua comunhão precisa ser a prova de tudo. A sua comunhão precisa ser a prova de um cárcere, que você foi jogado lá injustamente. Mas a sua comunhão não pode perecer por causa disso. Num cárcere sangrando, doendo, você vai adorar, você vai orar, porque a sua comunhão é intacta, é a prova de cárcere. Esta noite eu convido a você para nós dedicarmos um tempo de oração, para que a tua comunhão seja a prova de prostituição, que a sua comunhão seja a prova de superficialidade, que a tua comunhão seja a prova de pornografia, de que a sua comunhão seja a prova de adultério, do esfriamento, da mornidão espiritual, que a tua comunhão seja a prova de tudo, porque já está terminando a nossa peregrinação nesta terra. Daqui a poucos dias os céus vai se abrir, a trombeta vai soar, a voz de arcanjo será ecoada, e os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos transformados em um corpo incorruptível, e nos encontraremos juntos com Ele nos ares.
Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Terá valido a pena toda a firmeza do deserto. Terá valido a pena toda a resistência ao tempo querendo nos deformar. Estejamos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você me diz, pastor, a minha comunhão, ela é frágil quando falta dinheiro. A minha comunhão é frágil quando eu soube que alguém falou mal de mim. A minha comunhão é frágil. A quê? Esta noite Deus te chama aqui para fortalecer a sua comunhão. Faço 2 convites para vocês e eu oro. O primeiro convite é você que entrou aqui esta noite com a sua comunhão com Deus rompida. Você entrou aqui esta noite parado. Você entrou aqui esta noite estacionado na sua vida cristã. Sim, você já não está mais no caminho. Você se ausentou do lugar do propósito. Sim, você está aqui como alguém que teve aliança quebrada com Deus. Essa é uma noite que você é chamado para renovar a sua comunhão. Deus quer reatar com você a amizade. Deus quer reatar com você a aliança. Eu convido a você que parou muito tempo de servir a Jesus. Você foi seduzido, você viu muita coisa e você permitiu que a sua comunhão fosse violada. Eu convido a você que onde que você estiver, me dá um sinal com a sua mão, que eu quero orar com você. Você pode vir à frente. Você que fala, pastor, eu preciso de um novo tempo. Eu preciso reconciliar com Deus. Eu preciso reconciliar com Deus. Você que entrou aqui esta noite não como cristão, você entrou aqui como simpatizante do Evangelho. Ei, é noite de você estabelecer uma comunhão de salvação com Jesus. Eu convido a você a sair do seu lugar. Nós queremos orar com você e por você. Eu quero orar sim por você que está aqui e há muito tempo que você vem a essa igreja, frequenta esse culto, mas você não se batizou ainda. E você fala, pastor, eu preciso tomar esta decisão. Saia do seu lugar. Faça esta aliança com Deus hoje. Fala, Deus, eu me batizarei. Deus, eu tomarei uma nova decisão contigo. Saia do seu lugar. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Ayalburi de Kamanaiofera Mancarabayash. Venha você que precisa de um avivamento na sua comunhão com Deus. Ela está abalada, ela está ferida, a sua comunhão está sangrando. Você foi decepcionado em relacionamentos, você foi frustrado em relacionamentos, e você se isolou e você se trancou. Esta noite é a noite de você romper com essas barreiras e ser curado pelo bálsamo do Evangelho e voltar a comungar com seus irmãos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, eu quero orar com você que tem permitido com que o deserto venha comprometer o fervor espiritual da sua alma. Eu quero orar por você que não tem paixão de servir, que não tem paixão de se comungar. Você não sente falta disso. Deus quer acender a chama da comunhão. Que você abrace esta igreja, que você respire o amor por esta igreja, que você se levante como intercessor desta igreja,
Que você seja uma fonte de bênção para os teus irmãos. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Há muito tempo que você é batizado no Espírito Santo e você fala: pastor, eu não sinto vontade de falar. Vem aqui à frente, esta noite você será renovado no dom do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Há uma glória neste lugar, há uma presença de Deus para ativar dons na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua mão, levante a sua mão e vamos clamar ao Senhor. Levante a sua mão e vamos clamar ao Senhor. Clame, clame pelo fortalecimento da tua comunhão. Clame para que nada venha abalar a tua comunhão com Deus, que nada venha abalar a sua comunhão com esta igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós nos apropriamos de toda a palavra. Nós nos apropriamos, Pai, de toda a promessa para esta igreja. Pai, nós nos apropriamos de tudo aquilo que o Senhor tem prometido que nós viveremos. Pai, nós oramos esta noite por corações que estão reconciliando contigo diante deste altar. Deus, nós oramos para que o teu Espírito os enche agora. Nós oramos para que as tuas mãos os toque agora. Espírito de Deus, venha reativar dons aqui esta noite. Espírito de Deus, venha reacender uma paixão por ti e pelos teus irmãos. Em nome de Jesus, eu profetizo que tu seja cheio do Espírito Santo aonde que você estiver, a situação que você esteja passando, seja cheio do Espírito. Prevaleça sobre o deserto, prevaleça sobre esta dificuldade, assim como Deus foi com Caleb, Ele é contigo. Persevere em seguir ao Senhor, em nome de Jesus. Seja tocado pelo poder da palavra, seja renovado no Espírito Santo esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.